Eu me chamo Antônio, mas no Carandiru, eles me chamavam de Tonho das Sombras. Passei 10 anos naquela masmorra de concreto, onde o ar era pesado e o silêncio era cortado por gritos, gemidos e o som distante de correntes arrastando pelo chão. Mas não eram apenas os vivos que faziam barulho naquele lugar. O Carandiru era assombrado e eu vi coisas que nenhum homem deveria ver. Tudo começou na cela 13, no bloco 4. Era uma cela maldita, onde 3 presos haviam se enforcado em um intervalo de 2 anos. Ninguém queria ficar lá, mas eu não tive escolha. Era isso ou dormir no pátio, onde os ratos e o frio eram ainda piores. Na primeira noite, senti um peso no peito, como se alguém estivesse sentado em cima de mim. Acordei sufocando, com uma figura escura no canto da cela. Era alta, magra, com olhos que brilhavam como brasas. Ela sussurrou algo em um idioma que eu não entendia, e então desapareceu. Nos dias seguintes, coisas estranhas aconteceram. Objetos sumiam e apareciam em lugares diferentes. Ouvia passos no corredor, mas quando olhava, não havia ninguém. Às vezes, sentia um sopro gelado no pescoço, mesmo no calor infernal do verão. Os outros presos diziam que a cela 13 era amaldiçoada, que os espíritos daqueles que morreram ali ainda vagavam, presos entre este mundo e o outro. Uma noite, algo mudou. Eu estava deitado na minha cama, tentando dormir, quando ouvi um barulho vindo do canto da cela. Era um som de arranhões, como se alguém estivesse cavando a parede com as unhas. Levantei-me e me aproximei, e foi então que vi as marcas na parede não eram novas. Eram antigas, profundas, como se tivessem sido feitas por alguém desesperado. E no meio delas, havia uma mensagem riscada com sangue seco: liberta-me. A partir daquele dia, as aparições se tornaram mais frequentes. Via sombras se movendo nos cantos, ouvia vozes sussurrando o meu nome. Uma vez, acordei com a sensação de que alguém estava me observando. Abri os olhos e vi uma figura enforcada balançando no teto da cela. Era um homem, com o rosto inchado e os olhos arregalados. Ele me olhou fixamente e disse: "Você vai ficar aqui para sempre." Quando gritei, a figura desapareceu. Os guardas não acreditavam em mim. Achavam que eu estava ficando louco, ou que era apenas mais uma tática para conseguir ser transferido. Mas eu sabia que não era loucura. Aquilo era real. E pior, eu sentia que aquelas almas estavam tentando me dizer algo, me mostrar algo. Uma noite, durante uma tempestade, tudo chegou ao auge. A energia caiu, e o bloco ficou mergulhado na escuridão. Eu estava sozinho na cela, ouvindo o som da chuva batendo nas grades, quando senti uma presença ao meu lado. Era uma mulher, com o rosto pálido e os cabelos molhados, como se tivesse acabado de sair de um rio. Ela estendeu a mão para mim e sussurrou: "Siga-me." Eu não sei porquê, mas obedeci. Ela me levou até o fundo do corredor, onde havia uma porta enferrujada que eu nunca tinha visto antes. A mulher apontou para a fechadura e eu, quase em transe, peguei uma chave que estava no chão e abri a porta. Do outro lado, havia uma escada que levava para o subsolo. O ar estava gelado e o cheiro de mofo e morte era insuportável. Desci as escadas e o que vi me fez cair de joelhos. Era uma câmara secreta, cheia de ossos e correntes. Nas paredes havia inscrições em uma língua antiga. E no centro da sala havia um círculo desenhado com sangue. A mulher estava ao meu lado, e agora eu podia ver que ela tinha marcas de tortura no corpo. Ela apontou para o círculo e disse: "Eles nos sacrificaram aqui. Nos usaram para invocar algo que não deveria ser invocado." Foi então que ouvi os gritos. Eram vozes de homens, mulheres e crianças, gritando em agonia.
As paredes começaram a sangrar e o chão tremeu. Vi figuras emergindo das sombras, todas com rostos distorcidos pela dor e pelo ódio. Eles se aproximaram de mim e eu senti uma dor insuportável, como se estivessem arrancando minha alma do corpo. Acordei na enfermaria com os guardas me olhando com desconfiança. Disseram que me encontraram desmaiado no corredor, mas eu sabia a verdade. O Carandiru não era apenas uma prisão, era um portal para o inferno, e eu tinha visto o que estava do outro lado. Hoje, anos depois de ter sido solto, ainda carrego as marcas daquela noite. Às vezes, no silêncio da madrugada, ouço os sussurros das almas perdidas, e sei que elas ainda estão lá, presas naquele lugar maldito, esperando por alguém que as liberte. Mas eu não posso ajudá-las. Eu mal consigo ajudar a mim mesmo. E assim, o eco das almas perdidas continua, um lembrete de que algumas portas, uma vez abertas, nunca podem ser fechadas novamente.